Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos fazer um tutorial. Eu resolvi fazer este vídeo porque acho que é interessante para alguns de vocês, principalmente para quem gosta de brincar com dados. E eu lembram-se, quem acompanhou esta série de modelos, no último vídeo lancei-vos assim um desafio, não é? Que era ligar duas bases de dados, não é? E é isso que eu hoje vou fazer passo a passo para quem quiser acompanhar, por isso o vídeo pode ficar um bocadinho grande, tá bom? Ainda não sei muito bem o que é que isto vai dar, mas espero que seja interessante para todos. Para isso, eu vou pegar em dados do Brasileirão. Porque é que eu também quero o Brasileirão? Porque é uma época que já está a decorrer e já chegou mais ou menos uma percentagem de jogos para a gente brincar um pouco, não é? Penso que vai agora para a jornada 12, ou seja, o progresso está aqui 27,6%, ou seja, já temos alguns dados, não é, do Brasileirão, que é interessante. Vejam, 40% dos jogos ganhos pela equipa da casa, muitos empates, 33%. São jogos tipicamente de under, mas isso já é típico do campeonato brasileiro, não é? Tem aqui 2,25. O resultado mais comum tem sido 1-1, 0-1, 0, ou seja, os jogos realmente, para quem gosta de golos, o campeonato brasileiro não é o melhor, né? Mas vejam, 1-1, 0-1, 1-0, 0-0. Cuidado com os 0-0, já viram? Há muitos jogos mesmo assim, sem empates. É interessante que ver quase 26% dos jogos aqui logo acabam tipo empatados, ou com 100 golos, ou com 1-1. Né? Isto porque o campeonato brasileiro, tipicamente a equipa que se coloca à frente, muitas vezes depois segura o resultado, a outra vai atrás do prejuízo e depois às vezes empata. Outras vezes não consegue, fica 0-1. E tipicamente os jogos na primeira parte são uma grande seca, não é? Tipo 0-0, vejam, um terço dos jogos, praticamente 36%, é um bocadinho mais, acabam 0-0. Enfim, é um campeonato que eu não acompanho, mas eu sei que muitos de vocês, tanto portugueses como brasileiros, né, fazem este campeonato. Eu não gosto por causa da hora, não gosto de fazer coisas ao final do dia. Mas pronto, vamos pegar dados disto. Para isso, vou buscar dados então à Football Data. Todos os links, se quiserem, destes sites eu depois deixo aí na descrição, não se preocupem. E na Football Data nós vamos aqui, como não é uma das ligas principais, já sabem que normalmente vamos ter acesso a menos dados. Nas ligas principais há mais dados disponíveis, mas temos as odds e é o que eu quero ir buscar aqui. É o mais relevante. Porquê? Porque a outra base de dados, 538, tem o XG, tem os golos, mas não tem odds. Ou seja, se eu quiser estudar um método para ver se é lucrativo, normalmente eu preciso de saber, não é, as odds a que me ofereciam. No entanto, isto vai ser só para um X2, né, que é as odds que oferecem aqui. A ideia principal deste vídeo é realmente ligar as duas bases de dados para depois, posteriormente, vocês poderem fazer umas análises interessantes. Tá bom? Para isso eu vou precisar então de abrir uma folha de Excel. Vamos então começar, não é? Eu vou precisar de extrair dados, por isso vou aqui aos dados e vou extrair da web. Quais são os dados que eu vou extrair da web? É isso que vamos ver. Eu vou afastar isto. Eu vou pegar aqui no botão direito, vou copiar este link, vou voltar aqui ao meu Excel e vou pôr from web data. Tá. Isto vai ser interessante, não é? Porque as bases de dados são incompatíveis. Aliás, uma da base de dados, os dados vêm da Europa, outra vem dos Estados Unidos. Logo aqui poderão haver diferenças nos nomes das equipas, na data, principalmente nas horas, etc, etc. Por isso temos que fazer aqui um elo de ligação das duas bases de dados, que eu acho interessante e depois pode-vos ajudar futuramente. Eu estou a fazer para o Brasileirão, mas já sabem, se houver dados da 538 e da Football Data de um campeonato, né, como as ligas principais, o procedimento é muito semelhante, né, como vão ver. Vou colocar aqui isto, logo aqui vou começar a trabalhar, okay? É esta a tabela que eu quero, edit, começar a editar estes dados da 538. Então, o que é que eu quero aqui? Para já, não quero o tempo, não vou precisar do tempo, remove, pôr se calhar a season a seguir aos nomes das equipas e a data depois da season. Vou tirar isto, deixando o shift pressionado eu posso escolher mais do que uma coluna. Depois tenho os golos, o resultado final, tenho as odds, não é a odd fecha, é a odd em que ele guarda os dados,
tenho o máximo, o mínimo e a média de mercado. Eu vou usar as odds da Pinnacle, mas que não são as odds de fecho, mas dá uma ideia, não é? Acho que para já chega. Não vamos procurar nenhuma ineficiência, é mais tentar arranjar dados para depois trabalharmos posteriormente. Vou remover estas colunas. Eu penso que esta é a informação da Football Data que eu desejo. Season, data, golos, resultado e odds. Ok. Isto aqui está com um número decimal. Estou só a verificar se está identificada, as variáveis estão corretamente identificadas. Isto é um nome, isto é um número, okay? Isto é uma data, isto é um número. Se não tiver, convém mudar aqui, não é? Que é para depois não termos esse trabalho posteriormente. Não, 538, vou-lhe chamar Brasileirão Foot. Aqui o nome desta tabela e penso que já está. Agora vai exportar. Não, ainda bem. Vamos lá, eu não quero estes dados todos, atenção. Eu vou só pegar na época presente. Então, load more e eu só quero a última época, 2021. E também não quero aqui alguns jogos que foram realizados em janeiro e fevereiro, porque nós queremos a partir do início da temporada, ou seja, 29/5. Por isso vou também extrair estes dados. Nós queremos ter o mesmo número de dados numa base de dados e na outra, não é? Por isso, vejam, eu tenho aqui 106 linhas, não é? São os 106 jogos em que o último jogo, veja, aqui é o último jogo que está atualizado para o Fortaleza Corinthians a 12/7. Que se calhar é 11/7 depois na outra base de dados, depois já vemos isto. Ok, bem, isto já está. Vou-lhe chamar então aqui base, que é para nós sabermos, e agora vamos buscar a outra base de dados, não é? Na 538, novamente, é esta, a data538.com e tem o SoccerSPI. Vou aqui à informação. Isto vai dar à página deles do GitHub e é este os dados que eu quero. É logo o primeiro. Copiar o link. Vamos novamente aqui buscar from web e agora paste. Ok, ele vai abrir novamente. Vou editar novamente. Aqui a 538 já sabem que tem muitos dados, não é? Por isso, nem tudo é interessante. Por exemplo, a liga, o que é que eu quero? A liga, eu não quero as ligas todas, vou já filtrar para o Brasileirão, Série A, muito importante. Depois, eu quero a season, aqui, logo a seguir ao nome das equipas. Quero a data, não vou precisar disto agora, penso eu. Ok, delete, remove. Porque já tenho o primeiro filtro feito. Vejam que aqui as sequências ficam todas. Só preciso de fazer isto uma vez. Depois load more. O que é que eu tenho aqui? Só quero a 2021. Eu só tenho a partir de 2017. É isto mesmo que eu quero. Mais, agora, equipa, season. Os jogos, vejam que aqui já bate certo. Ou seja, a season, enquanto na Football Data está por ano, aqui está por season e ele começa logo a 29/5, que é logo o primeiro jogo que tínhamos também na Football Data, Cuiabá com a Juventude. Muito bem. Agora, como isto é uma base de dados americana e o Excel deles, eles funcionam mais com o ponto com a vírgula, eu vou ter que substituir os pontos por vírgula, para ele saber, porque senão ele pensa que é texto. Estão a ver ABC, 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 e não é isso que eu quero. Ponto por vírgula. Vou fazer a mesma coisa aqui para o XG. Isto não preciso. O resultado ajustado também não preciso. Vou apagar isto. Remove columns. Aqui vou fazer a mesma história. Ponto e vírgula. Muito bem. Mais a importância. O SPI. Não quero a importância. Não me interessa. Então vejamos, o que é que eu tenho aqui? Isto aqui, vejam, está ABC, 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 isto é uma probabilidade, e está com texto. Ele pensa que é texto e eu não quero que isto seja texto, por isso eu vou pôr aqui um número decimal. Depois, há aqui jogos em que se calhar foram adiados, tipo este Grêmio Flamengo logo ao início, por isso eu vou tirar os resultados que sejam nulos. E mais, normalmente o empate aparece depois da probabilidade da equipa da casa e dos visitantes. Eu vou só mover aqui para o meio para ficar igual àquilo que estamos habituados e eu penso que é tudo. Vamos ver se isto ficou bem feito. Close. Não, desculpa, ainda tenho aqui o XG, como é óbvio. E aqui o XG é um número decimal. Isto aqui é um número, 1, 2, 3. Penso que aqui é uma percentagem, mas está em formato decimal, não há problema. Ok. Vamos ver. Em princípio tem que ter 106. Ok. Estão a ver? 106 linhas com 106 linhas. Ou seja, já temos ambos os jogos, né? Bate certo. Temos os jogos. Já agora, na Football Data 538, a Football Data normalmente
atualiza os dados, penso eu, é à terça e à quinta, enquanto a 538 atualiza quase hora a hora. Às vezes poderá demorar um bocadinho, mas tenham isto em atenção, não é? Quando querem fazer a ligação, vejam, vocês precisam de dados mais recentes. Numa base de dados vão ter sempre os dados bastante atualizados, na outra demora um bocadinho às vezes os dados a chegar, tá bom? Por isso tenham atenção a isso. Agora, como é que eu vou ligar estas duas bases de dados? Vamos ver, vamos criar um elo de ligação entre as duas, e é isso que eu vou fazer. Então vou pôr assim um ID, poder ligar as duas, e eu vou fazer assim concat, ou seja, vou concatenar, isto não é muito, juventude, season e etc. Ok? Depois aparece aqui os nomes todos, depois tem a base aqui do football data, eu vou pôr a seguir à season, vou pôr também aqui, ID, eu vou pôr concat, vou juntar estes dois, mas agora há aqui um aspecto muito interessante e vamos ter que voltar à base de dados, e eu vou já abrir isto aqui, vejam, eu vou copiar aqui os nomes das equipas, que esta é a parte de pré-processamento que se calhar dá um bocadinho, mas depois de feito isto uma vez já não preciso fazer mais. Vou remover os duplicados, para terem uma ideia, vou ordenar, isto era da 538, e agora vamos ver o que é que acontece na Football Data. Vou fazer a mesma coisa, já agora quando eu faço isto é Ctrl Shift para baixo, ele vai até ao final da base de dados, não é? Agora vou retirar, remover os duplicados, muito bem, agora vou pôr aqui um filtrozinho provisório só para ordenar, estão a ver? Agora magicamente isto vai aparecer de maneira diferente. Pronto, acelerei aqui um bocadinho o processo. Vejam, na 538 o que é que acontece? Há nomes de equipas que são diferentes da outra base de dados, ou seja, se eu quiser depois ligar as bases de dados por aquele ID, não vou conseguir, né? E então foi isto que eu fiz aqui uma condição lógica, if, já agora, se este for igual a este, vou pôr ok, caso contrário, not ok, só para facilmente vocês verem, isto é uma condição lógica provisória. Pronto, estão a ver, né? Há aqui equipas em que eu vou ter que alterar os nomes numa das bases de dados. Estão a ver? Veja o Flamengo na 538, na da Football Data chama-se Flamengo RJ, o Grêmio está ali com uns caracteres esquisitos. Pronto, estão a ver? Vou ter que alterar estas coisas. Então vamos voltar à base de dados da 538. Tá bom? Vamos lá, 538. Vamos voltar então aqui à base de dados. Vou pegar aqui. Estes são os dados da Football Data, estes dados não me interessam, são estes que eu quero alterar. Bem, como é que a gente vai fazer isto? Então, vamos fazer por ordem. Eu vou pegar então no América de Mineiro, né? É o primeiro. Então, olha, eu acho que o procedimento mais rápido é fazer assim, para não, porque isto tem caracteres esquisitos, vocês peguem numa célula onde esteja essa equipa, fazem copy, depois selecionam as duas colunas com o shift pressionado, replace values, vocês fazem paste, e agora escrevem o nome que está na base de dados da Football Data. Estão a ver? O América Mineiro na 538 vai ser transformado no América de Mineiro. Aliás, eu prefiro pôr estes nomes, é mais perceptível do que ter estes caracteres esquisitos, né? Então vão ver que este nome, por exemplo, aqui nas duas vão ser alteradas. Este América Mineiro e este América Mineiro. Vejam, vão ver? Alterou. Agora, é fazer este procedimento, então, para todas as equipas. Agora, vamos aqui o Atlético na copy. E, por fim, falta o São Paulo. Que está aqui. Ou seja, eu estou basicamente quase que a limpar a base de dados e criar aqui um elo de ligação, não é? Por isso, isto não é muito complicado. Bem, eu penso que está tudo. Vejam, todas as operações ficaram aqui gravadas. Se eu me enganar, vejam que aparece aqui, se eu escrever mal, vocês, ao invés de fazerem este procedimento, podem simplesmente alterar aqui para o nome correto e vamos ver se isto ficou bem feito. Agora vou fazer close, load e, em princípio, os nomes vão ser todos alterados, não é? Muito bem. Muito bem. O que é que eu quero agora mais? Vou dar aqui um espacinho, assim, não, vou pôr 538, esta é a minha base de dados principal, e agora vou copiar os dados da Football Data, que me interessam, para a base de dados aqui da 538. Como é que eu vou fazer isto? Bem, para já, quais são os dados que eu quero? Tudo isto já aqui está, a data para mim não vai ser muito relevante, o resultado, os home goals também, quero o resultado final e as odds, é só isto que eu vou buscar nesta base de dados. Vou copiar para aqui, ele automaticamente associa aqui à tabela, o que é bom, vou dar aqui algum espaço, já vão perceber porquê. Vejam, nós queremos, vou fazer uma procura vertical, ou seja, eu quero procurar desde o ID até estes dados, ou seja, eu vou precisar
depois da coluna 5, 6, 7 e 8. Ou seja, estes são os dados que nós vamos buscar. Então, vamos fazer isto. Então, fazer um VLOOKUP. Se tivermos algum erro, ele em princípio não encontra. Se algum nome, se eu me enganei em algum nome, depois temos que corrigir. Então, eu vou buscar este valor, este ID. A tabela, vou selecionar a tabela a partir do ID. Ok, cuidado. Depois, a coluna, o primeiro dado que eu quero é o 5. E depois quero o valor exato. Okay? Vejam, ele copiou tudo. Ou seja, em princípio, só dá A, que é equipa visitante, empate, de draw e H. Ou seja, fizemos como não apareceu aqui nenhum erro, ele encontrou os jogos todos, quer dizer que aquela compatibilidade de nomes, esta compatibilidade de nomes que tínhamos visto foi bem feita, tá bom? Tivemos ali um bocadinho de trabalho, mas enfim, ainda bem ficou tudo bem feito. Já agora vou pôr aqui 5, 6, 7. Então vejam, o que é que eu quero aqui? Eu vou copiar isto, já agora, vou pôr aqui o 6. Isto agora é muito fácil, né? Vou pôr aqui o 7 para facilitar e vou pôr aqui o 8. E já copiei os dados todos. Ou seja, literalmente eu esta base de dados já só preciso dela para depois quando for para atualizar. Uma coisa que pode dar jeito, já agora, se quiserem, é fazer aqui algo deste género. Última atualização. Temos que criar aqui uma funçãozinha muito rápida, um lookup, em que vê qual é o último valor desta base de dados. E como é que eu faço isso? Faço aqui um lookup. Isto já falei noutros vídeos, mas pronto, tem aqui um pequeno truque, mas não é nada especial. Podem simplesmente copiar, fazem 1, ponto e vírgula, 2, barra, assim, escolhem a coluna toda, Ctrl Shift Down, escolhem outra vez essa mesma coluna, Ctrl Shift Down e atualizado, vou mudar isto para data, short day, e ele diz-me qual é a última data. Isto pode ser conveniente, né? Quando vocês depois fazem o refresh, né? Já sabem pelo menos qual foi a última data, a última atualização. A mesma coisa, eu vou pôr a última atualização da 538, vou pôr a última atualização da FUT. No princípio também vai ser a mesma coisa, vou pôr aqui um lookup, mas só que agora tenho que ir buscar dados ao outro lado, né? Então vamos lá, vamos tentar isto, desculpem. E na FUT, vejam, vou pegar aqui, depois vou fazer o mesmo procedimento, Ctrl Shift Down, seleciono tudo, vejam, e ele aqui põe os dados. Agora vamos ver aqui uma coisa engraçada, vejam, é aquela história de incompatibilidade. Isto aqui, a 538, é USA, e este aqui, a Football Data, é EU, não é? Em Londres. Por isso é normal que haja aqui uma incompatibilidade de dados. Por isso é que eu também, quando fiz este ID, usei a season e não a data. Ok? Agora, o que é que podemos fazer mais? Já agora, podemos fazer um botãozinho já. Vamos gravar uma macro, muito simples. Então, vamos gravar aqui uma macro, record macro. Ok? Vou pôr atualizar. Não vou pôr nenhum shortcut, vou pôr isto num botãozinho. Ok? Ele agora está a gravar. Por isso eu vou aqui às datas, vou fazer um refresh all, okay? Ele vai fazer o refresh, já fez o refresh e agora vou fechar a macro, cancelei a macro. Agora vamos aqui ao developer, vou pôr aqui um botãozinho, já agora, uma coisa mais ou menos bonita, em que posso fazer isto assim, penso eu, vou pôr atualizar, assign macro, eu esqueci de carregar ok, ou seja, sempre que eu carregar aqui, vejam aqui em baixo ele vai procurar pelas duas bases de dados, não é? E vai-me atualizar. Escuso de ir outra vez ao site. Em princípio, vejam, running foi muito rápido porque isto já está atualizado, não é? Mas ficam aqui com um botãozinho, não é? Uma coisa bonitinha para fazer esta atualização. Já agora também, para isto ficar mais bonitinho, vou fazer, só para vocês identificarem, estes dados são da 538, não é? Dados 538 e os dados da 538 vão até aqui, vai até ao XG, e estes dados são dados da FUT, não se esqueçam. E outra coisa, a 538 também faz previsões, se quiserem as previsões, as projeções deles, é isto, não é? Que eu já, na altura houve muita gente que gostou, não é, do vídeo da 538, então estas são as previsões da 538, não é? Estão aqui localizadas, por isso também podem utilizar o modelo da 538, em que, vejam, isto aqui são as probabilidades que eles dão aos jogos, não é? Das equipas A empatarem, ganharem, etc. Aqui são as projeções de golos deles, aqui temos aqui já é o resultado real, né? Se quiserem, resultado real,
para vocês distinguirem, para saberem o que é que são estes dados. Aqui os resultados reais, vou puxar isto um bocadinho para aqui, okay? Resultado real, estes são os dados da FUT, vou pôr aqui uma cor diferente para vocês distinguirem, e estas são as odds do mercado principal, não é? Ou seja, vamos ver aqui, por exemplo, o jogo de Cuiabá com o Juventude. A probabilidade era da equipa da casa ganhar com 45,6%. O jogo acabou empatado, aliás, ficou 2-2. A equipa visitante do Juventude até criou melhores oportunidades, o 99 até foi um bocadinho injusto, né? Se calhar era um jogo para 1-2, mas pronto, acabou empatada. Eles eram favoritos, mas acabou por dar empate, o que já vimos, né? Pelas stats do Brasil, que eu vou adicionar. Na Soccer Stats eu fui lá retirar os dados, né? Tem havido muitos empates, 33%, ou seja, o campeonato brasileiro em live é interessante. Às vezes a equipa que tiver a ganhar, se calhar até procurar um golo, mais um golo, não é? Para o empate, não é? Mas cuidado, não é? Cuidado quando estes jogos não são fáceis, porque as pessoas olham depois para os 0-0, isto tem que ter golo, mas vejam que os golos têm muitos resultados 0-0, por isso cuidado, até mesmo os resultados com um golo de diferença, às vezes a outra equipa não consegue marcar. Não é um campeonato fácil, se calhar nem de fazer em live. Acho que até é mais fácil de fazer de uma perspectiva punter, porque muitos dos jogos são under 2,5, não é? Enfim, ou então um handicap 0 para a equipa da casa, talvez seja sempre um... Sim, eu estou a ver isto numa perspectiva macro, não é? Este é o tutorial em si. O que é que se pode agora fazer? Bem, agora a imaginação é o limite, né? Como eu vos costumo dizer. Aqui, se vocês voltarem ao meu canal, vejam, eu falei de muitos modelos, apesar que todos eles foram aplicados à English Premier League, não é? Em que havia mais dados, mas vocês podem aplicar, não é? A Poisson, podem automatizar a vossa folha, não é? Podem aplicar uma inflação da Poisson, que também já falei. Podem fazer ponderações nos golos, não é? Algo para darem mais prioridade aos jogos mais recentes. Há tanta coisa que podem fazer, que eu já falei aqui no canal. Agora, realmente, podem aplicar a fórmula das apostas do futebol brasileiro. Isto foi uma brincadeira na sequência de um livro que a gente viu. Há muita coisa, percebem? Podem aplicar rácios de futebol. Enfim, tanta coisa que eu já falei aqui no canal. Mas vá! Vamos só fazer algo muito simples, só para vocês terem uma ideia. Vou pegar outra vez aqui nas equipas, fazer aqui uma tabela muito rápida. Colar, fazer o remove. Vamos supor que queríamos os dados para Poisson, por exemplo. Remove. Vou pôr aqui, home. Vou fazer uma tabela só para ir buscar as médias das duas equipas. Não é? Temos aqui, home, average. Aliás, não é assim que eu vou fazer. Vou fazer home, away, equipas. Então vejam, o que é que eu posso fazer aqui? Average, média, média-se. O range é isto. Qual é o critério? Eu quero procurar o nome desta equipa. Preciso fixar. E onde é que eu vou buscar os golos? Vou buscar os golos aos golos reais. Podíamos também usar do XG. Vamos fazer do XG também. É isto mesmo. Muito bem. Ou seja, média, home. Esta é a média da equipa da casa a nível de golos em casa. Podemos verificar realmente se isto está correto ou não. Vou pôr América de Minas Gerais, não é? E vejam, se a gente pegar aqui nos resultados, realmente a média marcou 0-0, 0-3 jogos em que não marcou golos, 1-1, 2. Então, e dá uma média realmente de 0,66. Ou seja, ele está a ir buscar corretamente aqui. Vamos arrastar esta forma e pronto, temos as médias para todas as equipas. Já agora, vou pôr assim. Vamos fazer aqui uma tabela. Vou afastar isto aqui um bocadinho para o lado. Ou melhor, vou fazer isto assim. Vou pôr Real e XG. É a mesma história. Vou arrastar esta formulazinha. Tenho é que corrigir isto. Porquê? Porque estes valores tenho que ir buscar aqui. Que eu quero na mesma continuar na equipa da casa. E não é o score 2 que eu quero. Eu quero o resultado de XG. E XG está aqui. Agora tenho a média de XG. Será que foi uma equipa que... Ok, X1, América de Minas Gerais. Calma. Tenho que ir buscar este valor corretamente. Não é? Aqui é o 5 e 5, certo. Ok, estão a ver? Por exemplo, a América, apesar de em termos reais
só ter uma média de 0,67. Em termos de XG ou qualidade das oportunidades criadas, acaba por ter criado até boas oportunidades. Até podemos construir aqui algo, o diferencial quando joga em casa, né? Ou seja, há equipas que estão a ter um bocadinho das áreas e há equipas que estão a ter um bocadinho de sorte. Então vamos fazer assim algo deste género, um menos o outro. Então, os resultados negativos quer dizer que a equipa da casa está a ter um bocadinho das áreas, os resultados positivos quer dizer que a equipa da casa está a ter um bocadinho mais de sorte, né? E vejam logo aqui, vemos algo interessante a nível das equipas. Vamos fazer aqui um filtro, podemos fazer aqui uma análise engraçada. O Fortaleza, por exemplo, tem marcado muitos golos, não é? Mas não era suposto estar assim tão acima, não é? Se calhar tem tido um bocadinho de sorte, não é? Como o Ceará, o Paranense, etc. O Grêmio tem sido o mais azarado quando joga em casa em termos de qualidade das oportunidades criadas. Em média eles deviam se calhar ter 1.3 golos em casa e só têm 0.4, o que não deixa de ser interessante, não é? Se calhar os fãs não estão a gostar muito do Grêmio, eles não estão a jogar assim tão mal, não é? Mas realmente, aliás, deixem-me ver aqui uma coisa, average, assim, agora desculpem, vou puxar isto para cima, agora vou fazer assim, ou seja, vejam, eles até em termos de qualidade das oportunidades a criar, isto é a média da liga, se quisermos ver, né? Média da liga. Em termos da qualidade das oportunidades criadas, eles até estão acima da média da liga, no entanto estão a ter azar, não é? E a nível dos golos reais, não é? Pronto, isto foi a análise aqui para a equipa da casa. Posso depois fazer a mesma coisa para os visitantes. Vamos lá rapidamente fazer isso então. Ana, veja, antes de mais nada, como é óbvio, a nível da equipa da visitante há menos gols, as equipas da casa têm uma média superior. E estes são os resultados. Há equipas que são um bocadinho mais azaradas em casa ou fora de casa. O que é engraçado. Será que há uma equipa que tem sido bastante sortuda? Vamos ver, também podemos fazer aqui uma análise engraçada. Vamos tentar somar isto mais isto. Vejam, isto lá está. Estou a inventar um pouco, não é? Não se esqueçam disto. É o balanço. Podemos rapidamente ver que as que tiverem o valor mais elevado são as equipas que estão a marcar se calhar mais do que deviam, o que não deixa de ser interessante. Temos, por exemplo, o Bragantino e o Atlético Paranense, que parece que está a ter um bocadinho de sorte fora de casa e também está a ter um bocadinho de sorte em casa, né? O que é interessante. O Bahia, por exemplo, fora de casa, cuidado, né? Etc. O que é expectável? Normalmente as equipas que se calhar poderão estar em extremos, não é? Vamos, por exemplo, fazer isto assim. Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma análise rápida. Vou pôr aqui um gráfico, boxplot, insert, deixa eu ver se eu consigo. Bem, o que eu vos quero dizer com este gráfico é mais ou menos isto. Vejam que em termos médios, se eu somar os dois, se eu contabilizar, há aqui uma linha mais ou menos, insert. Vamos supor que a linha está mais ou menos aqui, estão a ver? Este menos 0,08. Ou seja, as equipas estão aqui muito em extremos, tipo o Atlético Paranaense ou o Bragantino, ou então equipas como o Grêmio ou o Chapecoense. Estou à espera que hajam, se calhar até ao final da época, haja uma regressão à média, ou seja, estão valores muito extremos. Tendencialmente eu acho que o Grêmio neste caso poderá melhorar e se calhar a performance do Atlético Paranaense, né, e Bragantino possa descer um bocadinho. Vamos ver se tem razão ou não. Isto é uma análise mais macro, não é? Só vos queria mostrar estas ideias. Pronto, para já acho que dou como concluído. Vejam, tem as médias, podem depois aplicar para ações, depois já tem muitos vídeos sobre isso. Vejam no canal, os métodos todos já fizemos e espero que isto vos ajude, não é? Nas vossas análises e nos vossos estudos. Aproveitem agora para experimentar modelos, para testar, até depois vêm os campeonatos principais e já tem alguma coisa construída, não é? O que não deixa de ser interessante. Pronto, meus amigos, é tudo. Se gostaram deste tutorial, deixem o vosso like, experimentem fazer. Opá, eu fiz tudo passo a passo, não há razão para que não consigam, não é? Mas se tiverem dúvidas, deixem aí abaixo, partilhem com os vossos amigos e depois falem dos vossos modelos, sim. Vá, tchauzão, um abraço, fiquem bem e até um próximo vídeo.